Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de Geopolítica. Hoje eu quero falar sobre um dos assuntos mais interessantes e completos aqui que eu já falei no canal, certo? Que é por que a esquerda de fato é uma seita, certo? E olha, eu vou trazer a explicação aqui em detalhes desde o início. Desde o início da política, não. Desde o início da esquerda, não. Desde o início do universo, certo? Então, preste atenção que esse assunto que eu vou trazer para você aqui é cheio de informação e de referências bibliográficas, certo? De autores. Eu quero trazer um assunto aqui realmente que vale muito e que vale a pena assistir até o final, porque são informações que vão fazer diferença na sua compreensão deste mundo, de como as coisas funcionam, certo? Então vamos lá. Por que a esquerda é uma seita? Vamos voltar para o início do universo, para a criação, né? A história diz que Deus criou o mundo em 7 dias. Na verdade, não é o mundo, viu? Deus criou o universo em 7 dias. Em 7 dias, Deus trabalhou para que o universo seja criado. É isso que diz nas Escrituras. Depois, Deus percebeu no 6º dia que deveria de criar o homem, certo? Porque não havia nada, estava tudo criado, estava tudo feito, todo o universo, os planetas, estava tudo lá, mas não tinha ninguém para habitar aquilo ali, para utilizar aquela criação de Deus. Então Deus no 6º dia resolveu criar o homem e no 7º dia ele descansou. Olha só que interessante. Então, tendo Deus criado o homem, ele colocou ele no jardim chamado Jardim do Éden, e lá o homem vivia sem precisar trabalhar. Depois Deus fez a mulher para o homem, certo? E ambos viviam lá sem trabalhar, sem precisar fazer absolutamente nada. Deus entregava tudo para eles, certo? O que acontece? Depois de um tempo, Deus começou a perceber que o homem, por estar numa situação ociosa, sem produzir absolutamente nada, que o homem começou a se corromper. E é nesse momento que acontece a mordida na fruta do pecado, né, que a Eva acabou fazendo, né, traindo, né, todo o ensinamento de Deus, que Deus disse que não era para comer da árvore do bem e do mal, certo? Eva traiu. Por quê? Porque eles ficaram ociosos, porque eles começaram a brigar mesmo tendo tudo, certo? Então, nesse momento, Deus diz assim: então vocês vão sair do Jardim do Éden, onde vocês ganhavam tudo, vocês não precisavam se esforçar para fazer absolutamente nada. Vocês vão sair do jardim aqui e vocês vão trabalhar. É isso aí. O homem vai ter que trabalhar e a mulher vai ter que parir, né? Porque antes a Eva, possivelmente ela paria, ela tinha os filhos, mas ela não sentia dor. Agora ela ia sentir as dores do parto. É isso que o texto bíblico, né, do cânone explica em detalhes no início. Então, Deus criou o mundo. Aí Deus criou o homem que não trabalhava. Esse homem começou a dar problema, certo? Porque ele começou a querer ser como Deus e a ociosidade, a falta de atividade para o homem fez com que ele se corrompesse. Preste atenção. Então Deus jogou o homem para fora do jardim do Éden, onde ele deveria trabalhar, pelo menos para se alimentar, não é? Porque naquela época não existia o conceito de trabalho que eu vou falar aqui. Então essa história, ela traz o pano de fundo para a gente entender o que aconteceu na humanidade até hoje. Por exemplo, depois, se a gente saltar para a Grécia Antiga, a gente vai perceber que os gregos, eles chegaram num ponto, digamos, poderia dizer que o grego, ele chegou num ponto que está entre a criação de Deus e entre o nosso mundo de hoje, certo? O grego chegou num ponto onde ele percebeu que o homem parava para pensar menos do que fazia suas atividades para sobreviver. Então, os filósofos gregos, principalmente Platão, chegaram à conclusão de que o homem deveria de pensar muito mais do que fazer alguma coisa, porque era isso que faltava, certo? Faltavam pensadores, né? Aí Platão criou sua academia justamente para formar, não do modo como a gente conhece modernamente como universidade, mas a academia do Platão era para ensinar
e formar novos pensadores da filosofia grega, né. Então, nesse ponto, ele, né, depois vamos falar mais adiante como isso destoa da realidade, né, mas nesse ponto, ele estava certo, porque o homem fazia suas atividades, né, pensa bem, o homem saiu do jardim do Éden, aí ele fazia suas atividades para sobreviver, ele se envolveu em guerras, tudo por causa de disputa com terras, tudo a ver com a questão da sobrevivência. E aí ele chegou na filosofia grega, né, nesse ponto o auge, né, do pensamento na história, né, onde o pensamento acabou a ter onde o pensamento começou a ter um peso muito maior no entendimento da vida e uma prospecção do que vai ser o futuro, do que simplesmente fazer as atividades básicas, né. Mas mesmo assim a filosofia grega não conseguiu triunfar naquela época, né, e até hoje não consegue triunfar, apesar de ser a grande escola e a base do pensamento do Ocidente e do mundo de hoje, está se tornando cada vez mais, mas a filosofia grega não conseguiu triunfar por causa da dura realidade, né, porque está formando pensadores, de repente é invadido por um exército, de fora, e aí como é que você vai se defender? Precisa de um exército para se defender, né, precisa de recursos, então esse é o grande problema dos gregos, né. Então, se a gente soltar da filosofia grega para a Revolução Industrial, aí a gente começa a perceber que os gregos de fato estavam errados, pelo fato de que o homem, para ele produzir mais, é necessário que ele passe por trabalhos cada vez mais complicados, né. E eu já vou chegar na explicação de onde entra a esquerda nessa história, mas eu vou trazer uma explicação aqui interessante, né, que a filosofia grega, a continuação da filosofia grega, ela segue através dos filósofos alemães, que desenvolveram todos esses conceitos de trabalho até a gente chegar, por exemplo, no Karl Marx. Aliás, o Karl Marx, que era contemporâneo da evolução da industrialização. Então, os filósofos alemães, eles continuam a desenvolver a filosofia grega, certo? Trazendo para a realidade, né? E sempre buscando o passado também, né? Esse passado, eh, vamos dizer assim, esse passado que se almeja alcançar, onde o ser humano irá viver pensando, 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 mas nesse momento existe uma virada, né, que é a questão que o trabalho produziu de evolução, certo? O que o trabalho produziu de evolução e a necessidade de que esse trabalho fosse a pavimentação para se criar uma elite intelectual no futuro. Então a filosofia alemã vai desenvolver, os filósofos alemãos vão todos desenvolver nesse sentido. Até nós chegarmos no Karl Marx, que chega à conclusão de que a classe trabalhadora de fato é a classe filosófica, de fato é a classe dos pensadores do futuro. Isso é muito interessante, sabe por quê? Porque se a gente analisar a esquerda atual, que se diz herdeira de todo esse pensamento, ela não está pregando exatamente isso, porque a filosofia grega, a filosofia alemã do Karl Marx, todos vão no sentido de que o homem precisa se desenvolver para ele se desenvolver mentalmente, certo? E no Karl Marx, a ideia de que o trabalho é que produz o filósofo. Olha só, que o trabalho ali industrial é que vai produzir a nova elite do mundo, a nova elite de pensadores, né? E a esquerda atual pensa de um jeito totalmente diferente. Aliás, eles criaram adaptações do pensamento do Karl Marx, aliás, eles falam até hoje, aqui no Brasil, que eles estão criando uma versão brasileira do comunismo, que é uma grande farsa, o que é uma grande mentira, o que é uma grande seita, né? E eu vou explicar em detalhes mais, né? Porque o objetivo real desse pessoal é outro agora. Eles criaram uma narrativa, uma interpretação da seguinte forma: qualquer pessoa pobre é trabalhador e por esse motivo ele teria direito a tudo, porque a frase do Marx que eles pegaram isoladamente e reinterpretaram de forma errônea é que o trabalhador tudo produz e tudo, por isso tudo pertence a ele, não é mesmo? Então essa é uma distorção que a esquerda foi fazendo, e aí juntando com a narrativa de que o Estado é manipulado pelos burgueses. Se o Estado é manipulado pelo burguês, então eles que são os pobres, eles não têm acesso às coisas.
por eles não terem acesso às coisas e nunca terem acesso às coisas, então, por esse motivo, o Estado deveria de financiar, de pagar tudo para todo mundo, certo? Então, e é nessa toada, é nessa linhagem de pensamento que a esquerda vai, e eles vão radicalizar nesse sentido, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que Marx estava pregando no sentido do trabalho, do trabalhador, ele ocupar todo o espaço da sociedade e exercer todas as funções. A esquerda não está pregando isso. A esquerda está pregando que qualquer pessoa pobre já é trabalhador só por ser pobre e está sendo roubada pelo Estado, né? Porque ela é pobre, automaticamente ela já é o trabalhador. Então o Estado deve financiar a todos de forma equânime, né? Então é um pensamento que tem sérias implicações, porque a militância da esquerda, aqueles que ainda fazem militância para a esquerda, eles estão ali porque eles estão convencidos de que eles vão melhorar de vida financeiramente por estarem militando na esquerda, que o Estado tem obrigação de financiar a vida deles, né? Simplesmente pelo fato de eles estarem nessa posição, eles estão lutando pelo trabalhador, o trabalhador não sabe que ele tem que ser protegido, então eles estão lutando pelo trabalhador. É uma reinterpretação total da realidade, né, daquilo que foi ensinado, né, e aí a gente entende também, porque eu já vou falar num autor agora extremamente importante para entender toda essa história, né. A gente tem que entender essa situação como um ciclo, né, então, Deus trabalhou para criar o mundo, certo? Criou o homem que não trabalhava, deu problema, o homem se corrompeu, certo? Aí o homem teve que, durante muito tempo, trabalhar para sobreviver. Até chegar no ponto onde, na transformação hã, hã, da sociedade através da tecnologia, o homem começou a ver que trabalhar para sobreviver não era o trabalho era criar coisas novas. E aí que eu chego na autora Hannah Arendt, que é com certeza uma das autoras mais importantes da história, porque ela explica isso de forma sensacional no livro dela Condição Humana, né. Esse livro é essencial, você tem que ler, porque o resumo da história é que o ser humano, sempre quando ele abandona a posição de criador, ele retrocede. E é isso que a esquerda está fazendo. A esquerda abandonou a posição do homem trabalhador e fez o homem voltar para o homem agricultor, para o homem que pensa em consumir para sobreviver e ter tudo. Então, a industrialização de hoje está sendo reinterpretada no sentido de que as pessoas só querem consumir, elas não querem produzir. Então, é como se o homem voltasse, o homem deixasse de criar e só quisesse consumir. Ou seja, ele volta para a condição do homem que vive para sobreviver, ele volta no tempo, ele retrocede, e ele retrocede para antes da filosofia grega, né. Esse é um alerta que é feito nesse livro, né, que realmente é um livro extremamente importante e explica tudo que a gente está vivendo hoje, né. E por que que a esquerda é uma seita? Porque eles estão recrutando as pessoas, eles estão fazendo um discurso de ódio, dizendo que as pessoas já foram roubadas desde que elas nascem, quando na verdade tem toda essa história por detrás. O homem, quando se afasta do trabalho, vai se corrompendo, né? Desde o início está provado isso aí. E aí depois, primeiro ele trabalha para sobreviver, só que ainda não basta, ele tem que trabalhar para criar. E é claro, né? Toda essa ideologia da esquerda, ela não está firmada no Marx ou no marxismo, como eles falam, mas está firmada na sociologia, porque a sociologia deixa bem claro que o ser humano é um animal, né? É assim que a esquerda vê as pessoas, né? A sociologia deixa bem claro que o ser humano é um animal social e que ele não é um indivíduo, e por isso, tudo mais que ele vai cometer na sociedade, buscando o seu interesse pessoal, material ou de subsistência, está justificado, entende? Então, a sociologia é a base do pensamento da esquerda moderna e não o marxismo, e não o Karl Marx, porque o Karl Marx fala de trabalho e a sociologia não fala de trabalho. Pelo contrário, a sociologia fala contra o trabalho. A sociologia diz que
O trabalho foi criado, é uma ideologia criada pelos burgueses para explorar as pessoas. Só que tem toda essa novela por detrás aí que eu já contei, da corrupção humana. Quando a pessoa se afasta do trabalho, e agora a gente está vendo que todo mundo consegue, né? Claro, existe fome no mundo ainda, a fome não foi erradicada, mas o que a gente está vendo agora é que, a partir do momento que a fome é erradicada de forma fácil, o ser humano ele precisa entrar num trabalho de verdade, né? E não pensar só na sua sobrevivência, porque senão você tem uma sociedade totalmente desorganizada, desregrada, com as pessoas cometendo crime, que é o caso do Brasil. O Brasil é o exemplo real de um país que é governado pela sociologia. O Brasil é pensado e governado pela sociologia. O Brasil é esquematizado através da sociologia. As leis do Brasil são feitas através da sociologia. E é por isso que o Brasil é um caos, né? Porque a sociologia não interpreta o ser humano como um ser trabalhador e criador, mas um ser consumidor e animal, igual um animal que consome, porque o animal ele vive na floresta, por exemplo, e ele precisa consumir o que a floresta dá, né? O animal consome o que a floresta dá, ou seja, ele não precisa trabalhar. Então, preste atenção, por isso que eu disse, é uma seita, isso é um pensamento de seita, né? Isso é um pensamento de sociedade secreta, até poderia se dizer assim, né? É uma coisa que parece até sei lá, os Cavaleiros Templários e para mais, né? Para mais pesado ainda. Então, eu acho que eu deixei bem claro a explicação de por que a esquerda é uma seita. Eles acreditam que a militância deles é só para alcançar as coisas materiais que foram roubadas, né, o dinheiro e o acesso aos bens materiais que foram roubados dos burgueses, ao mesmo tempo que eles pregam uma tal de unidade, de que todo mundo tem que ser igual, né? Só que eles estão pensando no grupo deles, eles estão pensando em resolver os seus problemas financeiros com as coisas que existem no mundo de hoje, viu? Não é com o mundo futuro do socialismo, é com o que existe de hoje, né? É a parte mais estranha dessa história, né? Eles querem, a ganância deles é pelo aquilo que os burgueses têm, né? Aquilo que é produzido de melhor no mundo que os burgueses têm. Eles querem tomar isso para eles, para o grupo deles, né? Por isso que é uma seita mesmo, né? E ninguém está militando na esquerda, ou ninguém vota na esquerda, sem esperar uma coisa material em troca, né? Então isso classifica, deixa mais claro ainda o objetivo político. E por que que, quando dão escândalos de corrupção, tudo mais, eles sempre tratam isso como uma coisa normal, porque para eles é normal mesmo, né? É aquela história, se eu não tenho, eu vou roubar, porque eu sou um animal sociólogo, eu sou um animal sociológico da sociedade. Eu olhei, eu senti vontade, eu vou pegar. É assim que eles interpretam, né? E é como se a gente voltasse, é como se a esquerda tentasse recriar o Jardim do Éden e substituir Deus pelo Estado. É isso mesmo. É isso mesmo. A esquerda está tentando recriar o Jardim do Éden. Ninguém vai trabalhar, ninguém precisa trabalhar mais. E o Deus Estado vai dar tudo para todos, né? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu espero que você assista todos os vídeos do canal aqui, que eu preparei com muito cuidado, com muito carinho, sobre o assunto de geopolítica. E é claro, geopolítica, a gente tem que se aprofundar em pequenas coisas também, né? Como funciona a política, como funciona o pensamento político, o pensamento ideológico, que é o que eu fiz nesse vídeo. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima. Até mais. Tchau.